Olá, bom dia, irmãos. Graça e paz, é uma alegria estar nesta manhã compartilhando a palavra do Senhor através desta mídia, e queremos assim também matar um pouco da saudade. O texto que eu quero compartilhar com os amados nesta manhã é Josué capítulo 2. Nós não estaremos lendo todo o capítulo, mas apenas alguns versículos, e destes estaremos então tirando alguns destaques para a nossa compreensão e edificação também. Capítulo 2, versículo 1 nos diz o texto: De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Queridos, a maneira como Deus tem trabalhado na nossa vida tem sido uma forma inédita e tem sido até surpreendente para a nossa compreensão e admissão, não é verdade? Como nós acabamos de ler, aquilo que para nós é um absurdo, é inaceitável e até inimaginável, Deus nos mostra que para Ele, em seu propósito santo e perfeito e para o nosso bem, tudo é possível, como a própria Escritura nos diz. Da maneira como nós lemos o versículo 1 do capítulo 2, parece que as coisas são muito fáceis. Os espias foram, sob as ordens de Josué, entraram na cidade, chegaram numa casa e ali ficaram então hospedados. Mas se nós formos para o capítulo 6, versículo 1, nós iremos ver que não era bem assim. Diz o seguinte, capítulo 6, versículo 1: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Ou seja, totalmente oposto ao que está sendo dito com tanta facilidade, aparentemente, no capítulo 2, versículo 1. Aqui nós percebemos que quando Deus quer realizar o seu propósito, homem nenhum pode impedi-lo. Defesa nenhuma é capaz de se contrapor ao poder de Deus. Os homens de Jericó e o rei de Jericó fizeram tudo o que ao seu ver era necessário para conter o povo da muralha para fora. Mas a Bíblia diz que aqueles 2 espias, eles foram ao lugar certo, subiram no lugar certo daquela muralha e chegaram à casa certa. Por que eles chegaram àquela casa? Você já parou para pensar? Porque mais do que a conquista de uma cidade e a conquista de um povo, Deus queria conquistar uma família. Deus queria salvar uma família. E dentre essa família estava Raabe. A Bíblia diz que Raabe, ela era uma mulher sem valor naquela cidade. Uma mulher sem compromisso com a ética, com a verdade, com o que era direito, com o que era próprio à mulher. A Bíblia diz que Raabe vendia o seu corpo. Então era uma mulher que bastava pagar um bom dinheiro, e você, ou talvez não, e logo você teria então tudo com Raabe. Tendo todos os cuidados, Raabe então colocou aqueles espias no eirado da sua casa e os cobriu então com a palha de cana. Fez tudo o que era também ao seu ver necessário para que eles não fossem descobertos. Mas como o mal está progredindo e como o mal corre então pela terra, o mal também correu na cidade de Jericó e o mal chegou até os ouvidos do rei. Versículo 2: Então se deu a notícia, poderíamos até dizer aqui, se deu a má notícia, de que ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Ora, se Jericó estava fechada rigorosamente por causa dos filhos de Israel, como estes 2 homens conseguiram penetrar? E por que então estão na casa de Raabe? Então, na perspectiva deste rei e de todos os moradores, era então uma questão de tempo. Porque seria fácil então tomá-los. Primeiro porque eles estavam em número menor, estavam na cidade deles, e mais ainda, estavam numa cidade de uma mulher sem compromisso algum. Então, na compreensão do rei e dos moradores de Jericó,
Raabe iria entregá-los, porque Raabe era uma mulher traidora. Mas o destaque do texto nos traz, irmãos, que quando Deus nos dá uma oportunidade, esta oportunidade ela não pode ser desperdiçada, ela não pode ser perdida. E Deus aqui estava dando uma oportunidade para aquela mulher prostituta chamada Raabe e toda a sua família. E aquela mulher então, diante da decisão de entregar os espias, ela toma a decisão de proteger por suas vidas, de salvá-los. Ela vai mentir, o texto não nos esconde este fato. Diz: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Eles não tinham saído. Eles estavam ainda na casa, estavam no eirado, escondidos debaixo das palhas. E Raabe aqui, ela toma uma decisão de mentir. Mas vamos compreender que esta decisão de mentir é semelhante àquela decisão das parteiras ali que também tiveram de mentir para com Faraó, quando as hebreias então tinham seus filhos e elas tinham que cumprir a ordem de matar todo macho, todo homem. E elas não fizeram isso por temor ao Senhor. Raabe aqui, ela está também mentindo, mas ela também está mentindo por temor ao Senhor. Raabe sabia quem eram aqueles homens. Raabe sabia de onde eles vieram. E Raabe sabia o porquê estavam ali. Então as informações, elas são base para as nossas decisões. As informações que nós temos são suficientes para nós decidirmos com respeito à nossa vida, para qual caminho e direção nós vamos tomar. A Bíblia diz que aqueles soldados saem, aquela comitiva real sai para o caminho onde Raabe os indicou, e Raabe agora vai dar fuga aos 2 espias. A história então está se desenvolvendo. Só que antes disso, Raabe faz uma declaração. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a declaração de Raabe, porque é a declaração da sua fé. Diz o seguinte no versículo 9, palavras de Raabe: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Note que Raabe tinha conhecimento de quem era Deus e do que Deus tinha feito já em favor do seu povo. Raabe declara aqui confiança no plano de Deus, e ela quer fazer parte deste plano. Queridos, é interessante porque a fé de Raabe é uma fé simples, de uma mulher que não foi educada, não foi criada e não fazia parte do povo de Deus. Mas você percebeu que a fé de Raabe é uma fé fundamentada, uma fé sólida no caráter de Deus e nas obras do Senhor? A nossa fé, ela deve trazer esses 2 elementos. Você pode não saber de toda a Bíblia, ou conhecer toda a Bíblia, ou ter toda a Bíblia decorada, nem eu tenho. Mas você deve ter fundamento na sua vida de fé. E o fundamento de fé aqui, a fé que agrada a Deus, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diferente da fé que se propaga e que se diz existir por aí afora, a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé de conteúdo e sólida, ela vai revelar quem é Deus. E ela vai também revelar o caráter de Deus por meio dos seus feitos e da sua obra. E é exatamente essa declaração de fé que Raabe está aqui proferindo através dos seus lábios. E a salvação de Raabe
ela está sendo aqui revelada também, através da vida e das palavras dos espias. Eu convido você a estar acompanhando comigo o que diz o versículo 14. Ela faz uma promessa para aqueles espias de que ela não iria contar nada aos homens da cidade acerca dos planos, do caminho e de tudo que ela estava ali favorecendo. E aqueles espias também fazem uma promessa a Raabe, de que eles iriam embora e que se ela cumprisse a sua parte, eles cumpririam também a parte deles. Mas a parte deles era fundamentada no Deus que eles tinham, no conhecimento e no caráter de Deus. E diante então deste pacto de ambos os lados aqui, que está sendo realizado, veja o que diz o versículo 14. Então lhe disseram os homens, aqui são as palavras dos espias, a Raabe: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo e aqui os dois elementos de salvação, tanto para Raabe como para todos nós. Usaremos de misericórdia e de fidelidade. Deus usa de misericórdia e Deus usa de fidelidade para conosco. Como é bom nós termos um Deus misericordioso. Como é bom nós sabermos que temos um Deus também que é fiel, que cumpre suas promessas, que não tem uma palavra mentirosa, uma palavra fraca, uma palavra de interesses e uma palavra circunstancial. Mas a palavra do nosso Deus, ela é verdadeira, ela é firme, ela é constante. A despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo na vida e no mundo, Deus ele é fiel. Porque dentro da fidelidade de Deus, nós alcançamos também a sua misericórdia. E estes espias vão embora com a promessa de que voltarão e que conquistarão a cidade de Jericó, e que Raabe tinha que tomar uma atitude também visível. E aqui eu gostaria de dizer que, mesmo que a nossa fé seja interna, mesmo que a nossa fé seja um elemento invisível, mas a ação da nossa fé ela é visível e ela é externa. E aqui, mesmo que Raabe tenha professado a sua fé para aqueles dois homens, ela agora diante da cidade, diante do seu povo, ela tem que tomar uma atitude. E tem que ser rápido, porque ela não sabe como se dará e nem quando se dará a conquista de Jericó. E o que é que ela deve fazer? Versículo 17, aqueles homens dizem: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e se não escolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a todos a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Estes dois espias estão dizendo que Deus ele protege os seus, ele há de proteger Raabe se ela cumprir a determinação do Senhor, se ela cumprir aquilo que está sendo apresentado para ela. A nossa fé, irmãos, é uma fé de obediência, é uma fé visível, é uma fé em que as pessoas podem ver agora a diferença da nossa vida, podem ver um agir diferente, um falar diferente, um pensar diferente. Raabe tinha que colocar então um fio de escarlata na sua porta. E aqui é uma semelhança, se os irmãos lembrarem, quando o anjo da morte entrou no Egito para ali matar e executar contra todos os primogênitos do Egito, Deus também tinha ordenado ao povo que este povo ficasse em casa, que este povo ficasse recolhido, aguardando o seu resgate, a sua chegada, a chegada do Senhor.
mas que este povo tinha que também marcar as suas portas, marcar as suas casas, ou seja, também era um sinal visível da fé que é obediente. E a casa que não marcasse a casa com sangue, o Senhor não estaria se comprometendo em salvar as vidas que ali estivesse. Também, daquele que saísse e desobedecesse, o Senhor também não estaria obrigado aqui a estar salvando. Eles tinham que cumprir, eles tinham que demonstrar a sua fé por meio da obediência. Amados, a nossa fé tem que ter obediência. A nossa fé tem que ter atitude. A nossa fé tem que ter evidência. E esse é o momento que nós estamos em casa, sim, estamos impedidos de sair, estamos assim recolhidos, à semelhança de Rabi e sua família, à semelhança dos hebreus ainda estando na terra do Egito, mas a obediência era uma obediência presente, era uma obediência visível. E como está a nossa vida de obediência? Como está a sua vida de obediência? É importante você parar, pensar e avaliar na prática como ela está sendo desenvolvida. Para nós concluirmos, a Bíblia diz que esses homens eles voltam a Josué, e quando eles narram tudo a Josué, eles dizem exatamente como tudo se deu lá em Jericó. Josué fica maravilhado, surpreso, admirado pela maneira como Deus realiza as suas conquistas na vida do seu povo. Versículo 24, para nós encerrarmos, disse Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. A vitória do Senhor é certa, a vitória sobre os nossos inimigos. A conquista do Senhor também é certa, naquilo que o Senhor tem nos prometido e na maneira como Ele executa, ainda que Ele contrarie a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de aceitar. Mas a verdade é que o Senhor está nos conduzindo para uma vitória que Ele quer nos oferecer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você neste dia e que você esteja compreendendo o agir de Deus a cada momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento com os irmãos. Te agradecemos pela Tua palavra, que é maravilhosa, ela é surpreendente e ela nos cativa a cada momento quando nós a lemos. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor infindo por cada um de nós. Te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo devocional.